A aula pública discute a democracia na sociedade contemporânea. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Wolfgang Liomar, doutor em filosofia pela USP e professor titular da UFSCar. Wolfgang é autor do livro O que é Política? A sociedade capitalista vive uma das piores crises dos últimos anos. Diversos países estão mergulhados em dívidas, desigualdade social e agitações populares. Para especialistas, o sistema político não é capaz de lidar com o desenvolvimento social e os interesses do mercado financeiro. O resultado é um grave descompasso entre Estado, iniciativa privada e sociedade civil. De um lado, mobilizações populares inflamam as ruas pedindo mudanças na democracia. Por outro, o mercado financeiro exige menos participação do Estado e corte de gastos públicos. Nesse cenário, a esquerda busca organizar estratégias para um projeto de transformação social e protagonismo popular. No entanto, esbarra no crescimento de forças burguesas e de direita que ganham força na crise. Mas, afinal, qual é o futuro da política no capitalismo contemporâneo? A burguesia ameaça a democracia? No Brasil, o Partido dos Trabalhadores conquistou o poder por uma eleição democrática, conforme as regras da democracia formal, sem nenhum desrespeito às normas legais, sem infringir nenhuma instituição e nem usar da violência, a manipulação ou a fraude. Foi uma conquista democrática do poder. O Partido dos Trabalhadores, no governo, procurou desenvolver políticas voltadas à maioria. Foram políticas na área da distribuição de renda, os programas do Bolsa Família, por exemplo, os programas de correção do salário mínimo e, sobretudo, políticas públicas com destinação universal. Políticas que visavam criar uma equidade de condições de participação para a maior parte da população em relação às elites privilegiadas, na área da educação, na área da saúde, na área habitacional e muitas outras. Essas políticas, elas significaram, então, uma contenção dos interesses burgueses. O Brasil é um país muito desigual e se colocou uma pequena cunha nessa desigualdade. Pouco menos de 100 mil pessoas no Brasil se apropriam de mais ou menos metade do orçamento nacional por ano, só coletando os ganhos que surgem a partir da taxa Selic, que remunera o endividamento público. São mais ou menos 600 bilhões de reais. As políticas públicas e as políticas de redistribuição de renda afetaram, evidentemente, esses ganhos. Não é? O problema é que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição democraticamente. E, dessa maneira, ele tira daqueles que se opõem a ele o argumento do crime, o argumento da violência, o argumento do perigo. Não é? A situação, de início, foi tolerada, mas, a uma certa altura, acendeu a luz vermelha na defesa dos interesses da burguesia, quando, no primeiro governo Dilma, se resolveu cercear altas taxas de juros e, portanto, diminuíram aqueles ganhos financeiros. Isso aí foi a gota d'água. A partir daí, foi necessário, então, para a defesa dos interesses da burguesia, voltar, de algum jeito, ao poder, para evitar, digamos assim,
que houvesse uma restrição maior ainda dos seus ganhos. E não podia mais ser usado um argumento que permitia a gente ser contra uma classe perigosa, porque esse argumento já não pega mais. A desigualdade de riqueza corresponde também a uma desigualdade de poder político. Esse poder, ele atinge limites que se tornam incontroláveis se não houver, para se opor a eles, estratégias políticas democráticas. A burguesia vai reintroduzir a luta de classe mediante um golpe, que é o que nós estamos presenciando, que, na verdade, é apenas o ponto mais agudo de uma contra-revolução neoliberal e neocolonial que está em curso. Neoliberal porque ela procura realinhar as taxas de lucro com os ganhos anteriores a esse avanço democrático, e neocolonial porque procura, inclusive, satisfazer os interesses da burguesia internacional, que também eram atingidos pela nova política internacional desenvolvida nos governos do PT. A verdadeira classe perigosa, nesse sentido, é a burguesia. Essa é uma questão. Não é? Ela conseguiu usar os seus recursos econômicos para conquistar apoio no Congresso e, além disso, procurou dar uma nova dimensão a uma narrativa cultural de oposição, que já não podia mais se pautar pelo perigo representado pelas classes trabalhadoras, e achou ali, então, um novo tema, que era a questão da corrupção. Não é? Mas, assim como a questão da classe perigosa se tornou insustentável, torna-se, e nós estamos vendo isso no dia a dia, cada vez mais insustentável também, atribuir à classe trabalhadora o principal elemento de corrupção no Brasil. Está muito claro que não é uma dúzia de trabalhadores que é responsável pela corrupção, mas que ela corresponde, sobretudo, à classe empresarial. Isso está mais do que claro. É preciso contrapor a essa narrativa, que é a narrativa hegemônica da imprensa, que é uma manipulação da maioria, né? Uma contranarrativa. A burguesia é a minoria da população. Ela só consegue apoio majoritário quando ela consegue, por um discurso veiculado pela mídia, criar condições manipulando as pessoas a pensar numa certa direção. A sociedade brasileira mudou muito nesses 12 anos, digamos assim. Num país de 200 milhões de habitantes, você tem 40 milhões de pessoas que estão reinseridas pelas políticas públicas na sociedade brasileira. Isso provoca uma alteração profunda na sociedade. Essas pessoas vão interagir com o restante da sociedade, principalmente no plano dos mais jovens, com essa interação dessa nova camada que está presente nas universidades pelo ProUni, pelo FIES, pelo aumento das vagas das universidades públicas, que tem médicos agora, pela primeira vez, em centenas de municípios, através do programa ProMédicos, da ampliação do SUS, que conseguiu uma casa na periferia, pagando a duras penas. Essa população vai interagir com o restante da população. E dali pode surgir uma nova liga. É dali que vai surgir o novo sujeito da sociedade brasileira, né? Principalmente nas camadas jovens da população, que são menos avessas a essas novidades. Vai surgir ali uma liga, vai haver uma interação que vai levar a uma novidade. É preciso conectar essa novidade com o mundo do trabalho. E aí que nós vamos perceber, inclusive, as mudanças que podem ocorrer na classe trabalhadora, né, para o futuro. Eu ponho a minha esperança nisso aí. A verdade é que, daqui para frente, a classe trabalhadora pode ficar tranquila. A democracia está definitivamente ao seu lado e a seu favor. Agora, Wolfgang Liumar responde à pergunta da correspondente de Opera Mundi na Itália, Janaína César.
Olá, professor Wolfgang, tudo bem? A gente está passando por uma profunda crise do capitalismo, onde as medidas de austeridade econômica dominam a agenda política. Elas aumentam o desemprego, a pobreza e diminuem os direitos sociais. Basta ver as recentes manifestações que estão acontecendo na França contra a reforma trabalhista. Considerando as atuais situações sobre o tratamento dos direitos dos trabalhadores, eu queria saber que considerações o senhor tece sobre a relação das decisões dos políticos europeus e dos políticos brasileiros e a consciência dos respectivos trabalhadores. E se essa crise do capitalismo também pode ser traduzida como uma crise de representação política. E se o que está acontecendo no Brasil pode ser um exemplo disso. Obrigada. Esse conflito que há na Europa hoje entre políticas de ajuste e políticas que são promotoras dos direitos dos trabalhadores ou dos direitos humanos em geral, é a questão que, no momento, é a questão talvez mais importante, também no Brasil, como nós vimos, né? É a questão que envolve o conflito entre políticas de crescimento econômico e políticas de desenvolvimento social. O crescimento econômico não leva necessariamente ao desenvolvimento social. A Europa, porém, ela tem uma cultura muito voltada a essa política que faz com que o crescimento econômico reverteria em desenvolvimento social. Essa é a cultura econômica dominante da Europa. E, mesmo assim, essa cultura do crescimento econômico que se reverte em desenvolvimento social, ela sofreu um baque enorme nos últimos anos. Porque o crescimento social não se reverteu, o crescimento econômico não se reverteu em desenvolvimento social. Haja vista o que ocorreu alguns anos atrás com a Grécia, por exemplo, com os países do sul europeu, com a Espanha, com Portugal, que tiveram taxas altíssimas de desemprego, sobretudo entre os jovens. Contudo, a sociedade europeia está mudando. Ela mudou muito após a chamada queda do muro, né, quando as populações do leste europeu se integraram ao restante da Europa, e ela continua mudando muito agora com essas invasões, digamos assim, de pessoas da África, né, do Oriente Médio, né, que estão presentes na Europa. A sociedade europeia mudou, mas as instituições recusam-se a mudar. Esse é o conflito que acontece hoje em dia. A política, porém, embora ela tenha a ver com as relações de força na sociedade existente, ela tem uma dimensão mais profunda do que essa e que talvez seja a dimensão mais importante da política. A política se refere à formação de forças políticas. Há novas forças políticas agindo. E essas novas forças políticas, elas estão transformando pela base a sociedade europeia, inclusive na sua representação política. E isso acontece pela via da expansão democrática. Na Europa, as eleições na Grécia mostraram isso, com a entrada em cena de um partido, que é o Partido Syriza, uma novidade na Europa. Esse ainda é um partido no sentido das forças políticas tradicionais. Mas, na Espanha, a entrada em cena do Podemos significa realmente uma novidade na política. É a formação de uma nova força política que está começando a interferir nos destinos do país. Não é? Então, a crise de representatividade da política está se encaminhando democraticamente na Europa. Evidentemente, as forças da ordem, digamos assim, favoráveis a um crescimento econômico e que estão realmente sendo postas em dúvida pela precariedade da ideologia de que o crescimento econômico produz desenvolvimento social, essas forças da ordem
procuram se impor através de políticas coercitivas, mas as políticas coercitivas não têm futuro. Não é? Procura-se limitar a entrada de estrangeiros, procura-se limitar o acesso ao bem-estar de amplas camadas da população, diminuindo as suas condições de competição, procura-se restringir a circulação entre os países, mas isso são medidas de curto prazo que não vão trazer uma solução.